aqui, boa noite pessoal. Vamos para a segunda aula de NumPy, né? Na aula passada falamos aqui um pouco da biblioteca, né? Falamos sobre como fazer a instalação do módulo, né? no computador. Lembrando que quem usa o Google Colab aqui já vem instalado com diversos módulos até, né? E o NumPy é um desses, ok? Como faz a importação, vou até nesse capítulo aqui para executar novamente, né? Para ele trazer aí fazer a importação do módulo NumPy aqui para o meu notebook. E depois quando eu for utilizar essa alias, né? O NP, ele não dá problema, tá bom? Aí vimos como é a parte de criação, né? E a criação dos ND arrays, né, do NumPy. Vimos aqui algumas propriedades, né, NDIN, Shape, Size, Dtype, ok? Falamos aqui um pouco dos tipos de dados, né, do NumPy. E por fim falamos das representações, né, que é o num, né, o not a number. Ele representa aí o vazio dentro do contexto, né, de ciência de dados. Tá? Com certeza a gente vai acabar pegando alguns datasets disponíveis na internet onde vem com dados faltantes. Né? Isso acontece muito, ok? E aí ele vem representado pelo valor num, ok? Bom, então vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo, tá? Lembrando que eu não estou vendo, né, o Google Meet, então qualquer coisa me parem para perguntar, tá? Podem acionar o áudio aí e me perguntarem, ou então pedir para algum colega, né, falar para eu dar uma olhada lá no Google Meet, ok? Então vamos dar continuidade. O próximo assunto, pessoal, é importante, né? Eu digo aqui chamado como cópia de array. É como eu esse assunto é como eu fazer uma cópia, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui uma variável, array, onde eu vou criar aqui um array bem simples, tá? De valores 1, 2, 3 e 4. Professor, desculpa interromper, você vai compartilhar a tela? Oh, meu Deus, de novo, hein, cara? Acontece. Valeu. Nossa, eu peço desculpas, pessoal. Quando for assim, pode me lembrar, acho que na primeira. Antes de começar a gravar, né? Tá aí, ó. Pronto, tá todo mundo vendo agora? Tá ok? Agora sim, professor, obrigado. Opa, peço desculpas. Então, né, só voltando, falamos desses assuntos aqui na última aula, né? Instalação, importação, criação, né? Representações. E agora vamos para cópia de um array. Tá? Então aqui foi a primeira linha que eu estava escrevendo, estava criando um array aqui, unidimensional, tá? De apenas uma dimensão. E aí o que eu queria mostrar para vocês, né? Como que eu copio um array? Né? Eu poderia fazer o seguinte, ó. Vou chamar aqui de array 1 e eu vou fazer que o array 2 receba o array 1, tá? Se eu pedir, né, se logo mais embaixo eu fizer uma alteração no array 2, tá? Vou falar que, por exemplo, na posição 0 vai receber o valor 5.000, tá? E aí eu vou pedir para printar, né, tanto o array 1 quanto o array 2, tá? Se eu executar aqui o meu programa, pode ver o seguinte, ó. Embora eu pedi, né, que o array 2 na primeira posição recebesse os 5.000, mas percebam que tanto em array 1 quanto em array 2, o valor, né, da primeira posição foi alterado. Tá? Então, o que eu estou, de certa forma, como é que está acontecendo essa atribuição aqui?
Tanto a variável array 1 quanto a variável array 2, elas estão apontando, né, elas estão referenciando a mesma porção de memória. Tá? Deixa eu ver se dá para uma nova guia aqui. Beleza, eu vou usar o Python Tutor talvez para elucidar isso. Tá? Porque acontece a mesma coisa com as listas. Então, ó, vou criar uma lista 1, tá? Com até os mesmos valores, 1, 2, 3, 4. E depois eu vou fazer o seguinte, ó, que lista 2 vai receber o lista 1. O meu lista 2, né, na posição 0, vai receber 5.000. E aí depois eu vou printar tanto lista 1 quanto lista 2. E aí vocês vão ver na prática, né, o que é essa referência que eu estou falando, tá? Então, olha lá, eu vou dar um next aqui, ele vai criar o lista 1. Olha lá, perceba o seguinte, criei a minha variável lista 1 e ela referencia, ó, uma porção de memória aonde possui os valores 1, 2, 3, 4. Quando eu executar, né, clicar em Next aqui, a gente vai ver que vai criar um lista 2 que vai apontar para essa mesma porção de memória, para esse mesmo objeto. Ó, tá? Então, clicando aqui, ó, olha lá. Ó. E é a mesma coisa que acontece lá no NumPy. Tá? Então, qualquer alteração que eu faço, né, em uma dessas posições vai afetar essas duas variáveis de referência, né? Então, olha lá, ó. Troquei, perceba, né? Mudou aqui o valor, a primeira posição para 5.000 e isso alterou tanto quanto eu usar o lista 1 quanto eu usar o lista 2. Por quê? Porque os dois apontam para essa mesma porção de memória, né? Que tem lá os valores 5.000, 2, 3 e 4. Ok? Aí dá um print, olha lá. Pode ver que é praticamente a mesma saída que nós vimos ali no NumPy. Tá? Então, quando eu faço apenas essa atribuição aqui, ó, vocês podem perceber que se eu mudar em um, vai afetar o outro. Aí vocês podem me fazer a seguinte pergunta, né? Mas o professor, tudo bem, você alterou o array 2. Mas e se eu fizer a mesma coisa, mas agora ao invés de eu alterar, né, o array 2, eu vou alterar o array 1. Vai mudar alguma coisa? A gente viu que não, né? A gente viu que não vai mudar nada, por quê? Porque os dois estão ali participando, né, estão apontando para o mesmo lugar, né, para o mesmo objeto, no caso aqui, NDArray, tá? Então, essa alteração que eu faço aqui, ó, independente de ser no array 2 quanto ser no array 1, a alteração vai ocorrer da mesma maneira. E aí vocês podem me perguntar, mas professor, quando e se dado uma situação eu quero, tudo bem, copiar, né? Ou eu quero copiar o meu array, eu vou até fazer aqui, ó. Quero copiar esse array, mas eu não quero que eles estejam apontados para o mesmo objeto. Eu quero que sejam objetos, né, porções de memórias distintas, tá? Porque tanto eu fazer modificação em um não afetará o outro. Então, como que eu faço essa cópia, tá? E é exatamente um método, tá? Que o NDArray tem, né? Ó, array 1 ponto, tem lá o método copy, ó, tá? Então, exatamente, eu vou fazer uma cópia, tá? Então, eu estou copiando o conteúdo para array 2. Agora, nós não apontamos para o mesmo lugar, tá? Então, a minha alteração, se eu fizer, por exemplo, em array 1, né, ou array 2, tanto faz, né? Se em array 2, na posição 0, eu colocar o valor 5.000, na hora que eu printar, né, o array 1 e o array 2, a posição 0 vai ser diferente, tá? Porque, olha lá, ó, percebam que agora ó, o meu array 1 tem lá 1, 2, 3, 4,
E o array 2 tem 5.000, né? 2, 3, 4. Isso, ó, é parecido com como se eu fizesse isso aqui com listas, tá? Vou só mostrar aqui para vocês. Isso aqui é a mesma. Acho que o lista também tem um copy. Pera aí, deixa eu só testar primeiro, ok? Para ver se. Eu acho que ele tem um método copy também. Pelo jeito, sim, ó. Então tá lá, ó. Aquele abre e fecha colchete com 2 pontos dentro é uma abreviação, tá? Como se fosse aí um atalho para esse método copy, ok? Então só para a gente ver, olha lá, ó, lista 1 criou lá a sua porção, né? Os seus objetos com os seus valores. Quando eu clicar em Next aqui, ó, perceba que ele criou outro, né? Então é igual, com os mesmos valores, mas agora eles apontam para regiões diferentes da memória. Eles estão referenciando posições diferentes da memória. Então agora, ó, se eu alterar meu lista 2 na posição 5.000, você percebe que o efeito agora é executado, né, em apenas em um dos objetos de lista. Tá? Então é a mesma coisa que acontece lá no NumPy. Eu só estou usando aqui o exemplo de listas, né, porque se eu pedir para colocar o NumPy aqui no Python Tutor, eu acho que ele vai dar um problema. Né? Ele não aceita muitas bibliotecas externas, tá? De terceiros. Então, por isso que eu já nem eu estou fazendo um exemplo com lista para vocês entenderem que o funcionamento do NumPy é muito parecido, é semelhante, tá? E aqui a gente tem essa parte da visualização que fica mais fácil de entender, ok? Então o método copy, tá? Ele cria uma cópia de um array, tá? E aí essa cópia ela é independente do original, tá? Então eu posso fazer a alteração que for na cópia que não reflete no original, tá? Então isso aqui é importante porque às vezes pode achar que simplesmente atribuir um ao outro, né, vai ser, eu vou ter o mesmo efeito e não é bem assim, tá? Bom, o próximo assunto, né, é indexação e fatiamento no NumPy, tá? A princípio, ele é muito. Também é idêntico às listas, tá? Mas depois ele tem algumas características que dá até para ver aqui embaixo, ó, que o diferem das listas nativas do Python, tá? Então, os primeiros conceitos aqui, vou criar aqui um novo array, né? Array. Vou usar agora o arrange, né? Lembrando que tudo isso que eu estou fazendo aqui, pessoal, é tanto para um array, né, unidimensional, eu só estou usando como exemplo, mas também como um array de qualquer outra dimensão, tá? E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, array 1D, e aí esse array 1D, ó, ele vai de 1 a 10. Opa, vai de 1 a 10, tá? E vou criar um array 2D aqui só para a gente treinar também, né? np.array. E aí, aqui tem um abre e fecha. Eu gosto de separar, né? Para ficar mais fácil de enxergar, tá? Então eu vou criar uma matriz aqui, de certa forma, bem simples, né? Vou criar uma matriz quadrada aí de 3 linhas e 3 colunas, tá? Então, a primeira linha vai ter o valor 1, 2, 3. A segunda linha vai ter o valor 4, 5 e 6. E a terceira linha, né, aqui da minha matriz vai ter 7, 8, 9. Tá? Lembrando, não é obrigado a fazer dessa forma, tá, pessoal? Essa grande separação aqui, eu só separo para eu entender, tá? Eu tenho um pouco de dificuldade de visualizar, então por isso que eu dou essa separada para ver o que está abrindo, fechando, né? Para não dar problema, ok?
E aí, como que eu faço então? Se eu printar, né? Ó, se eu fizer um print aqui no array 1D, a gente vai ver nitidamente, né? O meu array unidimensional, assim como também o bidimensional. Tá? Então, eu vou executar ele aqui. Tá lá. Ó. Então, eu tenho aqui o meu array unidimensional e aqui eu tenho uma matriz, né? Mais comumente chamada de matriz, onde ela é formada por linhas, né? Eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Ok? Então, como que eu faço, né, para indexar esse pessoal, né? Então, a gente sabe de forma bem fácil, tá? Que se eu vier aqui, ó, e pedir para printar a segunda posição do meu array unidimensional, a gente sabe que a segunda posição, né, no Python, né, ele é o valor 1, tá? Lembrando que o índice aqui também no NumPy começa em 0, tá? Então, se eu quero printar a segunda posição, eu venho aqui, ó, e coloco, né, no caso aqui, o meu índice 1, tá? Então, só vou rodar aqui para a gente ver. Olha lá, ó. Numa sequência, né, que vai de 1 a 10, ok? O segundo elemento, a gente sabe, né, que está na posição 1, é o valor 2. Tá? E num vetor de 2 dimensões, numa matriz nesse caso, se eu quero imprimir, né? Peguei aleatoriamente aqui o valor 6, tá? Se eu quero, de certa forma, imprimir esse valor 6, eu tenho que, primeiramente, né, ver a sua linha. Lembrando que a linha começa em 0, né? Então eu tenho aqui, ó, 0, 1. Eu sei que o 6 está na linha 1, né? Então eu coloco aqui, ó, linha 1. E a coluna, tá? Então, olhando aqui, ó, essa coluna 147 é a primeira, então posição 0. 258 é a segunda, né? Posição 1. E a última aqui, ó, coluna 2, né? Que tem os elementos lá 3, 6 e 9, tá? Essa coluna. Então eu sei que no caso aqui a terceira coluna, né, começando em 0, o valor 2, tá? Então se eu pedir para executar, tá lá, ó, 2 e 6, ok? Então a indexação não muda, né, em relação ao que a gente viu em listas, tá? É a mesma coisa, ok? Uma outra situação, aí vocês podem falar o seguinte, né? Em NumPy, quando eu estou falando de arranjos com mais de uma dimensão, por exemplo, aqui, ó, o nosso 2D, né? Ele tem uma abreviação. Eu não preciso mais fazer, ó, um colchete para a linha e um abre e fecha colchete para a linha e um abre e fecha colchete para a coluna, tá? Eu não preciso, embora ele aceitou aqui, né? É uma maneira, mas eu posso, de certa forma, ó, num abre e fecha colchete só, em um único, eu coloco a linha, separado por vírgula, eu coloco a coluna, tá? Que ele também funciona. Então, só eu estou mostrando aqui, ó, que essa linha, né, ó, que eu estou passando o mouse aqui, é uma abreviação dessa linha de cima, tá? Então eu consigo, de certa forma aqui, ó, agora não preciso fazer duas aberturas e fechamentos de colchete. Com apenas uma, separado por vírgula, eu tenho ali linha e coluna, tá? De forma bem tranquila. E aí, só para revisar essa parte, né, de indexação, a gente lembra, né, também falamos lá em em listas, né, que nós temos o fatiamento, tá? Antes de tudo aqui, ó, eu vou printar o array 1D só para ficar fácil, né? E aí, ó, lembra que fatiar nada mais é do que eu ter um início e fim e criar a partir disso um subconjunto, né? Então,
Se eu fizer o print aqui, né, eu vou ter lá, né, uma lista com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 elementos. Vamos supor, o que é o fatiar? É eu escolher, né, uma quantidade de elementos aqui a partir de um início e de um fim e, de certa forma, trabalhar só com esse subconjunto, tá? Por exemplo, aqui, ó, ao invés disso, eu vou fazer aqui, ó, vou criar uma variável chamada subconjunto, tá? E essa minha variável subconjunto, eu vou fazer o seguinte, ela vai ser, né, um subconjunto aqui do meu array 1D. E aí eu vou fatiar, né? Vamos supor que quero aqui, ó, o 4, 5, 6 e o 7, né? Eu quero que a minha variável subconjunto tenha os elementos 4, 5, 6 e 7. Então eu vou fatiar, né? Vou cortar aqui do array 1D e atribuir a minha variável subconjunto. Só que lembrando, né? Aqui eu trabalho com posições. Então eu venho aqui, ó, 0, 1, 2. Eu falei do 4, né? Acho que falei do 4. Então, ó, 0, 1, 2, 3. Então, olha lá, ó, o início é a posição 3 e vai até, né, 4, 5, 6, 1 excludente, né? Vai até o 7. Então, ó, eu estou separando aqui, né? Ó. Então, eu estou fatiando que vai do 3 ao 7. Se eu pedir para printar o meu subconjunto, a gente vai ver que ele é uma lista, tá? Ele é uma lista fatiada, tá? Olha lá, ó. Pode ver que o meu subconjunto, olha lá, ó, é os elementos 4, 5, 6 e 7. Tá? Então eu fatiei o meu array 1D. Né? E isso que a gente já viu também em listas. Né? Com listas acontece a mesma coisa. Então, ó, a diferença é que é separado, né, o meu início, a minha posição inicial, né, o valor 3 aqui, ó, e o meu valor final, tá? Não incluso. O inicial é incluso, tá? O final não é incluso, ok? Separado por 2 pontos, né? Então, o meu início até a minha posição final, tá ok? E lembrando também que a gente tinha, né, um outro parâmetro que é o passo, tá? Por exemplo, eu quero fazer a mesma coisa agora, ó, só que com o passo 2. O que é o passo 2? Ele pega aqui o 4, pula 1, né? Então, 1, 2, vai para o próximo. 1, 2, vai para o próximo. Então, a gente tem aqui agora os passos, né? E aí vai mudar um pouco aqui, eu vou deixar esse exemplo e vou criar um outro aqui, né? Ctrl C. Agora, ó, com o passo, tá? E aí eu vou pedir para printar o subconjunto novamente. Já não vai ser mais 4, 5, 6 e 7. Vai ser 4 e 6. Ok? Então, só para mostrar aqui para vocês, ó, percebam que é um fatiamento agora contando o passo. Tá? Então, eu vou até voltar aqui, né? Aqui eu estou falando sobre fatiamento. E aqui agora também é o fatiamento com o passo. O certo era dividir em... Eu não sei, eu tenho essa mania de escrever tudo numa célula de código só, né? O certo era eu colocar cada uma numa célula, né? Mas enfim, tá? Então, mesma coisa que vocês já viram, né? Já viram lá em listas. Agora eu vou criar um código aqui para não esquecer, né? E lembrando, né? Só para lembrar aqui também, que eu consigo, de certa forma, trabalhar com valores finais, né? Do meu array. A mesma coisa que a gente viu em listas, né? Então a gente tem aqui ó, o nosso array 1D, né? Array 1D. Se eu quero, por exemplo, printar o meu último elemento.
mas eu não sei quantos elementos eu tenho no meu array 1D, né? Não tem aqui como eu falar, acho que tem 10. Não, mas eu acho que tem 13, 113, né? A gente não sabe, tá? Então, como que eu garanto de sempre printar o último elemento? Colocando aqui índice negativo, tá? Então, colocando aqui o índice negativo, eu sei que aqui, ó, -1, eu sempre vou printar o meu último elemento, tá? Tá lá, o valor 9, ok? Nesse caso aqui, o meu arrange ele criou de 1 a 9, né? O 10 não está incluso, ok? Então, olha lá, ó, eu não tinha reparado aqui, ó, eu pedi para printar, né, ó, o array 1D, eu coloquei aqui no comentário 10, mas não vai até 10, né? Vai até 9, ó. Ok? Então, só corrigindo, né? E aí, quando eu quero mostrar meu último elemento, olha lá, ó, menos, no caso, -1. Ok? E eu consigo fazer também um range, né? De, por exemplo, de um número de trás para frente. Né? Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, print array 1D. Eu quero que mostre do -5 até o -1. Quem que é o -5? Se esse aqui é o -1, né? O 9 aqui é o -1, então, ó, -2, -3, -4 e -5. Então, vai do 5 até -1, né? Então, vai do 5 ao 9. Lembrando que o 9, né, não está incluso, então ele vai do 5 ao 8, tá? Então, só para a gente exibir aqui, ó, olha lá, eu também consigo fazer esses intervalos, né? Também com índice negativo, tá? E também consigo fazer os passos, tá? Da mesma forma. Então eu vou até criar um outro código aqui, né, para ficar separado. Ctrl C. Opa, apertei errado aqui. Deixa eu subir um pouco mais. Então, olha lá, ó, eu quero que ande, né, de 2 em 2, tá? Na hora que ele exibir, olha lá, ó, ele faz a mesma coisa, né? Então ele vem aqui, ó, 5, 5, pula 1, 7, pula 1, lembra que o final não está incluso, né? Então ele não adere ao 7, ok? Então esse é o fatiamento, né? Lembrando que com índices positivos eu trabalho ali na ordem, né? Na ordem dos índices crescente, né? Na ordem dos índices, não dos valores, tá? Os valores pode ser qualquer um, ok? Mas nos índices, né? Com o valor positivo, né? Eu trabalho com os índices crescentes e com os valores negativos eu trabalho com índices decrescentes, né? Do final, do intermediário até o final, tá? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acredito que não, né? Então, aqui no texto eu falo, a princípio, a forma de indexação dos ND arrays, não só indexação, né? Depois eu vou consertar o texto aqui, ó. Indexação e fatiamento dos ND arrays são semelhantes, né, às listas nativas do Python, tá? Posteriormente, né, eu acho que vai ser agora, a gente consegue trabalhar, o módulo vai oferecer outros recursos além desse, tá? Que é, no caso aqui, ó, um conceito chamado de fancy index, tá? Que é mais ou menos o seguinte, eu consigo passar uma lista de índices para ser trabalhada com o ND Array, né? Então, voltando aqui para o meu Array 1D, tá? Se eu vou dar um print aqui só para ficar claro, né? Se a gente vê aqui, ó. Aí surge a seguinte necessidade. Eu quero, de certa forma, eu quero printar, né, nesse array 1D, eu não quero printar, né, uma sequência, eu quero printar
o cara, né, o índice 0, eu quero printar o índice Professor, Oi, licença, rapidão. tá. Eu só posso te perguntar um negócio antes? Pode. Não tô entendendo, aí eu acho que vai bugar mais uma cabeça. Eu não entendi a parte da indexação, tipo desse 1 e do 2 aí, pra dar o 6. Eu não entendi. Aqui é uma matriz, né? De duas Sim. dimensões, Uhum. tá? Onde eu tenho lá, ó, na primeira linha da minha matriz, eu tenho 3 colunas, 1, 2, 3, tá? Que acho que dá. Acho que eu estou exibindo ela. Acho que não. Ah, tá. Deixa eu exibi-las aqui para ficar mais fácil, tá? Então vou array 1D, vou copiar e colar o array 2D. Então vou executar aqui só para a gente ver. Você fala que você não entendeu essas linhas aqui. Uhum. Então, aqui, por exemplo, no meu array de 2 dimensões, né, eu posso escolher um elemento dentro dele, né? Então, perceba que eu posso escolher um elemento aqui, como eu posso escolher um elemento também numa array de uma dimensão, tá? Vamos supor, no caso aqui, né, no meu array de uma dimensão, eu escolhi ali a segunda posição, tá? Então eu quero printar, né, a segunda posição do meu array. No meu array 1D, a segunda posição, ó, lembrando que o índice começa em 0, a segunda posição é o índice 1. Então, ó, vai ser exibido esse valor 2. Certo? Certo. Lembrando que entre o abre e fecha colchete eu coloco índices. Não estou colocando valores, tá? Eu estou colocando os índices. Eu acho que é por isso que eu me perdi na matriz. Quer ver? Ó, vamos ver se acha na internet algum desenho bem rápido aqui, só pra gente não perder muito tempo. Vamos ver se a gente acha uma. Aqui, ó. Acho que vai ficar bem claro aqui, ó. É porque eu tinha pensado no array com a primeira posição sendo 0, mas na matriz não. Aí eu tava. Sendo que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, tá? Então aqui, ó, no meu array eu sempre começo, né? O que eu coloco entre colchetes são os índices, tá? E aí, por exemplo, é que aqui tá com valores diferentes, mas se eu quero o segundo elemento aqui desse meu array, o segundo elemento, ó, tá na posição 1, tá? Então, o meu segundo elemento está na posição 1. A mesma coisa acontece, deixa eu ver se eu acho uma matriz bem rápido aqui, mas acho. Aqui. A mesma coisa acontece com um array de 2 dimensões. Só que aqui ele só não está mostrando para mim os índices, tá? Mas ó, aqui é 0, 1, 2, 3. E aqui é a mesma coisa, ó, 0, 1, 2, 3. Lembrando que aqui são linhas e aqui são colunas, tá? Então, por exemplo, quem é o meu elemento cujo a linha é 2 e a coluna é 2 também? É uma pergunta. Ba- Basta eu contar. Basta eu contar, né? Ó, 0, 1, 2. Eu sei que está nessa linha. Agora, qual coluna? 0, 1, 2. É o 3. Tá? Então, Entendi. então o que é importante vocês verem é o que eu estou colocando dentro dos colchetes não são os valores, né? Não são os valores da minha matriz, mas sim os seus índices. Tá? E os. Sim, perdão. Pode falar, pode perguntar. Não, é porque minha cabeça bugou porque eu tava considerando posição, só que eu tava considerando a posição no que era o array de uma dimensão, eu tava considerando que começava no 0. Aí na matriz eu tava considerando que era a posição 1 com a coluna 2. Eu falei, ué, mas não é o 6.
Aí agora que eu... Mas, ó, pode ver aqui, ó, linha um, então, ó, linha 0, linha um, certo? Coluna 2. Essa coluna aqui, ó, 1, 4 e 7 é a coluna 0. A coluna 2, 5, 8 aqui, ó, é a coluna 1. E 3, 6 e 9 é a coluna 2. Então a intersecção dessa linha com essa coluna é o meu elemento 6. Fez muito sentido agora. Obrigada. Tá bom? Deixa eu só perguntar rapidinho. Pode Só perguntar. pra ter certeza. Uhum. Ali onde você coloca, tipo, você quer ali no subconjunto, você quer do 3 até o 7, da terceira até a... Aham. Sempre ele inclui o 3 e não inclui o 7? Isso, é. Até em listas no Python é do mesmo jeito, tá? Esse é o índice incluso e esse aqui é um índice não excluso, vamos dizer assim, tá? Então, por exemplo, eu estou falando aqui, ó, que vai do índice 3. Quem que é o índice 3? Ó, 0, 1, 2, 3. Então começa no 4 e vai até o 7, né? Então aqui, ó, se o 4 é o 3, né? 4, 5, 6, 7. Então, ó, na sétima posição eu tenho o valor 8, mas ele não inclui o 8. Ele vai até menos 1. Tá? Então, o subconjunto, ó, ele vem aqui, ó, de 4 até 7. Então, 4, 5, 6, 7. Por que será que ele... Não sei. E sabe o que é pior? Para complicar ainda, tem funções aqui do NumPy que ele o final, ele é incluso. Nossa, então, por isso que eu falo, às vezes é bom vocês estarem com a documentação, né, ou o costume de trabalhar com o NumPy, porque é exatamente isso, tem algumas funções, e a gente acho que vai acabar vendo, que nesse intervalo o final é incluso. Então acaba embaralhando bastante, né, o nosso compreendimento, né? Porque começa a entender que início incluso, final não excluso. Ok. Mas tem funções no Python que acaba sendo o final sendo incluso também. Então, por isso que é questão de prática ou ler bastante aí a documentação. Beleza, obrigado. Beleza? Bom, tudo que a gente viu até agora aqui, pessoal, tudo que a gente viu aqui dessa parte de indexação e fatiamento, tem aqui, né, no NumPy e tem também nas listas do Python, tá? Então, essa parte de indexação negativa aqui, que pega o último, né, e eu consigo navegar pelos últimos, também tem lá em listas, tá? Agora, daqui em diante, começa a ser o diferente que o NumPy tem, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse conceito de Fancy Index nada mais é o seguinte, eu passo uma lista, né, para dentro aqui do meu conjunto e eu consigo, de certa forma, o quê? Selecionar os índices de acordo com esses valores de posição, tá? Então, ó, lembra que eu mostrei aqui para vocês, né? Eu executei aqui, ó, meu print do array 1D e ele mostrou lá, ó, de 1 a 9. E aí depois eu coloquei um print falando o seguinte, ó, do array 1D, eu quero mostrar a posição 0, a posição 6 e a posição 7, tá? Então eu escolhi aqui quais as posições que eu quero mostrar. E eu sei que a posição 0 tem o valor 1, a posição 6, vamos lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem o 7 e o 8. Então ele vai mostrar 1, 7 e 8. Se eu clicar aqui, ó, tá lá, ó. Então,
Isso já não tem nas listas, até onde eu sei. Não vou afirmar para não passar tanta vergonha, tá? Mas esse conceito de passar aqui, né? O conjunto de posições, ok? É característica do NumPy, ok? Então eu consigo trabalhar com essa ideia de passar posições e ele mostrar para mim. Num array, né, de 2 dimensões, vou dar aqui, ó, print array 2D, né? A gente sabe ali que é uma matriz de linhas e colunas. Como é que eu posso fazer, né? Eu posso vir aqui, ó, e falo o seguinte: array 2D, eu quero passar aqui, ó, linhas e depois as colunas. Então vamos se dizer o seguinte, ó. Eu quero mostrar o 5, o 8 e o 9. Então vamos lá. O 5 está na linha 0, 1. E o 8 está na linha 2. E o 9 também está na linha 2. Agora vamos... Isso aqui foi linhas, tá? Isso aqui foram as linhas. Agora vamos ver as colunas. Então, ó, o 5 está na coluna 0, 1. O 8 está na coluna 1 também. E o 9 está na coluna 2. Então, ó, ele vai mostrar para mim, né, o 5, o 8 e o 9. Olha lá, ó. Tá? Então, o meu Fancy Index aqui, ó, ele permite eu escolher, né, dentro de uma matriz, quais são ali os elementos, tá? Não dentro de um intervalo, né, igual a gente viu ali no fatiamento, mas eu consigo escolher os elementos dentro do meu conjunto. Vocês viram que tanto num array de 1D quanto num array de 2D, tá? E isso é claro, isso expande aí para quantas dimensões eu estiver trabalhando, tá? Então esse conceito de Fancy Index é exatamente isso. É possível eu indexar um array usando outro array, tá? Ou uma lista, né? No caso aqui eu estou usando lista, né? Ou uma sequência de valores inteiros, ok? Então eu consigo trabalhar, né, com valores que não precisam estar dentro de um intervalo, né, igual no fatiamento, mas eu consigo selecionar pontos aleatórios dentro do meu conjunto ali e trabalhar com eles, ok? Bom, agora esse indexação booleana, ele é mais trabalhoso ainda, hein? Vamos lá. O seguinte, vou criar aqui aliás, eu tenho já, né, o array 1D. Eu vou fazer com o array 1D porque ele é muito mais fácil de trabalhar, tá, pessoal? E imaginem o seguinte, ó, nesse meu array 1D, eu consigo, né, na indexação booleana, eu fazer o seguinte, ó. No meu array 1D, eu quero os elementos apenas menor do que 6. E aí, ó, se eu pedir para exibir, ele me mostrou um array, aonde esse array tem valores true, 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 true e o restante false. O que ele fez? Ele pegou meu array 1D, vou até dar um print aqui só para ficar mais claro, né, de vocês enxergarem. Olha lá. O que ele fez? Ele veio nessa simples expressão, ele fez o seguinte, ó. Para cada posição do meu array 1D, ele foi verificando se o conteúdo é menor do que 6. Se for, ele coloca true. Tá? Então é claro, 1 é menor do que 6? Verdade, true. Depois ele vem automaticamente para o próximo. Tá? 2 é menor do que 6? True. E assim sucessivamente.
até chegar no ponto aqui, ó, onde ele vai falar, ó, 6 é menor do que 6? Não, falso. E aí começa, ó, falso, falso e falso, tá? Então, vocês estão percebendo o seguinte, na vantagem de se trabalhar com o NumPy, é que ele fez automaticamente, ó, ele veio posição por posição aqui do meu array e fez a comparação, tá? Gerando valores verdadeiros e falsos, tá? Então, a gente começa a ver, né, além de outras, né, um recurso importante e que facilita trabalhar com o NumPy. Se eu tivesse que verificar no meu array 1D quem é maior, quem é menor do que 6, o que eu teria que fazer? Vou até colocar aqui, ó. Eu vou colocar antes para ficar mais fácil, né? Ó. O que eu teria que fazer? Fazer um for de i no meu array 1D. Eu teria que criar um outro array aqui, né? Deixa eu... vou chamar de auxiliar, né? Ó. Opa, auxiliar. E aí eu ia fazer o seguinte, ó. Se i menor do que 6, o que eu faço? O meu auxiliar, vou dar um append no quê? No valor true. Se não, vou colocar aqui, ó, aux.append o valor false. E depois, ó, vou executar o meu print aux. Percebam que a gente vai ter, ó, o mesmo vetor, ó. Então, tá vendo uma outra vantagem de se trabalhar com o NumPy? Eu não preciso fazer uma estrutura de repetição para ir posição por posição do meu array para ver quem é maior ou falso. Simplesmente eu fazendo isso aqui, ó, ele já verifica para mim, ele já cria, né, um array de booleanos falando, né, ó, esse é verdadeiro, esse é falso. Aqui eu coloquei uma condição bem simples, né, os elementos menores do que 6, tá? Poderia colocar alguma coisa mais complexa, ok? Então percebam como é fácil trabalhar, né, nessa parte de indexação com o NumPy, né? Ao contrário aqui do meu código em Python nativo, né? Usando ali listas, ó, o que eu teria que fazer para verificar, né? Ele faz o que a gente chama de broadcasting, né? Que é o espalhar, né? O esparramar. Ele vai lá e executa essa condição, né? Posição por posição do meu array, sem eu precisar colocar dentro de um for, né? E a gente vai ver depois em a parte de operações aritméticas que isso, né, o broadcast vai ficar muito mais claro para vocês entenderem, ok? Então, simplesmente isso. Olha lá, na indexação booleana, né? Opa, acabei apertando alguma coisa aqui que não era para apertar. Eu acho que é isso aqui. Tem mais um carinha aqui, ó. Então, outro recurso, outro recurso poderoso, né, com os arrays NumPy é a indexação booleana, que permite usar para selecionar, né, os elementos dentro de um array utilizando operadores lógicos, né? Então a gente já usou aqui, ó, o menor, tá? E eu consigo trabalhar com expressões lógicas, né, de certa forma aí completas, tá? Eu consigo, por exemplo, fazer o seguinte. Agora eu vou usar e, or ou not, tá? Isso aí tem um nome, mas eu até esqueci agora. Operador booleano é menor, maior. Conectores lógicos, tá? Então eu consigo fazer o seguinte, ó, array 1D, eu vou selecionar os que são maior do que 3 e
array 1D maior do que 3, menor do que 8. O que ele vai selecionar aqui para mim, né? Ele vai pegar esses caras aqui, ó, maior do que 3, então é 4, 5, 6 e 7, e menor do que 8, né? Então vai pegar esses caras aqui para mim, ó. Então ele vai criar um array que vai ser falso, 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 true, 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 falso e falso, tá? Perceba que eu estou agora ó, utilizando aqui o operador e, né? O AND, para quem já fez lógica booleana, né? O operador e para eu conseguir conectar duas expressões lógicas. Eu tenho uma expressão aqui que é o array menor do que 3, aliás, maior do que 3, e uma outra expressão lógica, ó, array menor do que 8, tá? E aí eu vou conectar essas duas expressões através de um conector lógico, né? Que é o AND, OR, né? E, ou, ok? Se eu pedir para executar, ele vai dar erro, tá? Perceba que ele já até deu um erro aqui, é exatamente o seguinte. Quando eu uso um conector lógico, eu obrigatoriamente, vou até criar um outro código aqui e copiar, tá? Quando eu estou usando um conector lógico, vou subir aqui um pouco mais, eu tenho que colocar as expressões lógicas entre parênteses, tá? Vocês viram porque senão dá erro, tá? Então agora, ó, ele vai criar um vetor para mim, né? Um array. Lembra que eu falei, ó, falso, 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 true, 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 falso, falso. Ok? Então isso é a indexação booleana. Só isso, professor? Não, calma que esse assunto ainda tem mais pano para manga, tá? Eu não sei por que ele colocou aqui. Ah, é que trocou. Deixa eu ver. Veio para cá, tá certo. Tá. Era mais um para dentro aqui, né? Então, indexação booleana. Tem mais um sustenido. Bom, então, quando eu for trabalhar, né, com operadores aqui, que eu quero selecionar, né, de certa forma ali, valores, ok? Se eu vou utilizar um conector lógico, obrigatoriamente ele tem que estar entre parênteses, tá? Então só para vocês verem que aqui não deu certo, né? Acabou dando erro. E aí, ó, eu colocando entre parênteses, funciona. E aí vocês podem me perguntar, né? Mas professor, quando que eu vou trabalhar com esse tipo de array aqui, né? Com valores booleanos? Não vou trabalhar com isso, né? Por que o senhor está ensinando isso, né? Porque agora eu vou complicar um pouquinho mais a cabeça de vocês e aí sim vocês vão entender o porquê de eu estar falando sobre indexação booleana, né? Porque eu posso fazer o seguinte, vou até abrir um outro código aqui, ó, para ficar mais fácil, né? Professor, Oi, pode falar? antes de você seguir, só uma dúvida. Ali Sim. em cima, na hora que você dá o play, né, do notebook, ele já está dando como retorno printando o array, né? Você não está nem usando print, você está só... Isso, Isso. Se eu precisar atribuir esse array a uma variável, basta que eu faça a mesma coisa? O nome da variável é igual a essa expressão? Sim, aí você pode fazer. Eu vou colocar aqui ó, na linha de baixo só para mostrar, né? Vamos supor que você vai criar aqui ó, um subconjunto menor do que 6, tá? E aí você vai fazer o seguinte, ó, array 1 menor do que 6. E aí depois você vai printar esse subconjunto. Subconjunto menor do que 6. Eu vou só comentar aqui para ele. Bom, ele vai mostrar duas vezes a mesma coisa, tá?
E aí, não, tá. Aqui, ó, perceba que, e era o que eu ia falar depois, né? Ele só jogou, né, os valores que são verdadeiros, né, aqui para esse subconjunto. Aí vocês vão falar assim, ó, mas ele só jogou os verdades. Mas por quê? Por que isso? Era o que eu vou explicar depois, tá? Mas percebam aqui, ó, então ele não colocou, ele não atribuiu o array com verdadeiro e falso. Tá? Ele não é a mesma coisa, embora... Deixa eu só ver aqui, deixa eu colocar um print aqui. Array 1, array... agora é array 1D, né? Ele tá pegando lá o outro. Agora tá certo. Então, perceba que agora fez a mesma coisa, né? Eu peguei aqui, ó, criei um array com os valores true, né? Armazenei com os valores true e false, tá? Armazenei nessa variável e imprimi ela. Pode ver que são iguais. Tá bom? Entendi, tá bom. Nossa, eu confesso que eu até assustei quando eu vi isso aqui, né? Eu falei, mas por que só tem 4? Né? Ele colocou só os valores true, né? Mas esse array 1 é um array que eu criei lá em cima, né? Ele tá... Aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Com 1, 2, 3 e 4. Ó. Então, por isso que acabou fazendo essa confusão aqui. Então, vamos lá. Só executar ele aqui, ó. Então, tá lá. Então, aí volto a falar, né? Mas por que eu ia criar um array, né, só com valores true ou false? Eu não estou entendendo, professor. Imaginem o seguinte agora, né? Eu só quero os valores que são true. Então, dentro do meu array 1D, eu não quero os valores false. Eu quero os valores true, mas eu quero o valor. Né? No array 1D não tem lá 4, 5, 6 e 7, né? Eu quero esses valores. Eu não quero true ou false. Então, como que eu faço? Né? Aí vocês vão fazer o seguinte. Array 1D. Abre e fecha colchete. E aí eu pego essa expressão, Ctrl C e Ctrl V. Dentro do colchete, ó, vou até separar aqui para ficar mais fácil. E aí ele vai fazer o seguinte, aonde isso aqui for true, ele vai exibir dentro do meu array 1D. Tá? Então só para vocês verem, ó, agora ele não vai retornar um array com false, false, true. Ele vai fazer o seguinte, aonde essa condição for true, que é aqui, aqui, aqui e aqui, ele vai exibir o valor. Tá? Então, quando eu coloco entre colchetes aqui, ó, o nome da variável, né, entre colchetes, com a expressão lógica aqui dentro, ele vai mostrar os valores. Ó. Olha lá, 4, 5, 6 e 7. Tá? Então, é claro, isso começa a não fazer sentido, mas é o quê? É o início para eu mostrar exatamente essa parte aqui para vocês. Que quando eu coloco, né, ó, vou fazer de novo, tá? Array 1D, tá? Eu quero usar apenas os valores que são, por exemplo, maiores do que 6, tá? Aliás, vamos usar o mesmo exemplo, menores do que 6. Então eu faço o seguinte, ó, no array 1D, os elementos cuja essa expressão for menor do que 6, ó, exibe para mim. Tá dando um erro aqui, ó, faltando um Y. Então agora não vai mostrar false, true, 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 depois false, false, false. Como ele tá, ó, dentro do colchete aqui com a minha variável array 1D, ele vai, aonde for true, ele vai realmente pegar os valores, tá? Então vou mostrar aqui, ó. Olha lá,
Então, elementos dentro do meu array 1D que são menores do que 6. Tá lá, ó. Ele gerou. Gerou não, né? Ele pegou lá 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, aqui está melhor explicado a indexação booleana. Tá? Então, eu posso, dado uma condição, escolher os meus elementos dentro do meu array. Dúvidas, pessoal? Ou tá claro? Se tiverem dúvidas, já perguntem para a gente, né, de certa forma, aí, dar continuidade. Tranquilos? Deixa eu até ver lá, se às vezes tem alguma pergunta, né? Não? Nenhuma? E nisso, pessoal, se vocês forem qualquer na documentação do NumPy, né? Vamos lá aqui, ó. Ele tem exatamente essa parte. Vamos olhar aqui, ó. Broadcasting, converter. Opa, eu acabei de ver. Slicing. E ó, aqui tem até com desenho, ó, ele acaba até explicando, utilizando alguns desenhos aqui. Ó. Deixa eu só, ó, ele começa a mostrar para a gente, olha lá, ó, essa parte da indexação booleana. Né? Então, ó, do meu vetor A, né, do meu array A, que é uma matriz, né, de 3 linhas por 4 colunas, ele fala, ó, quais desses elementos, né, de cada elemento aqui da minha matriz é menor do que 5. E aí, ó, A, cuja posição é A, menor do que 5. E ele pega, ó. Então ele vai aqui, no caso, mostrar os elementos que estão praticamente na primeira linha. Tá? E aí, ó, ele consegue atribuir para uma outra variável, 5 up, né, maior do que 5. Então ele vai pegar o mesmo A e fazer o seguinte, ó, quem for maior do que 5 vai ser atribuído para cá. E aí ele faz o seguinte, ó. Esse 5 up aqui, ele vai receber, vamos replicar esse exemplo só para vocês verem, né? Vou voltar aqui no meu notebook. Se eu vier aqui, ó, vou até abrir um outro código. Vou usar esse exemplo de cima para vocês verem. Eu vou criar aqui, ó, menor do que 6. Vai receber o quê? Tá? O meu array 1D menor do que 6. Se eu pedir para printar o meu menor do que 6, menor 6, vai ser um array de true e false. Olha lá, que a gente já sabe. Só que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero que printa no meu array 1D, né? O quem? O menor do que 6. E aí, é claro, né? Ele vai printar, deixa eu só separar aqui para não criar confusão, né? E aí ele vai printar somente quem for true, né? Dentro do meu array 1D, ele vai printar somente quem o menor 6 for true, que vai ser essas posições aqui, que acho que é 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, olha lá, ó, que é o exemplo que ele está fazendo ali na documentação. Ok? Então tem lá na documentação essa parte. Aqui, ó, aqui ele já pega quais são os elementos que são pares, né? São divisíveis por 2 e por aí vai. Né? Dá para brincar bastante aí com essa parte de indexação. Eu até fiz... Opa, não estou no notebook, né? Eu até fiz um exercício aqui depois para a gente brincar, né? Ó, como que eu seleciono aqui, ó, os elementos cujos quadradinhos estão em azuis, né? Como que eu seleciono os quadradinhos que estão em verde? Como que eu seleciono só os quadradinhos que estão em vermelho? Né? Então fica aí um exercício para vocês brincarem aí com essa parte de indexação booleana, né? Indexação, fatiamento. Aqui está mais para fatiamento do que...
ok? Agora, aqui, né, são algumas funções exatamente, né, que respondem algumas perguntas, tá? Eu tenho aqui a função n, all e where, tá? O que é a função n? Ela simplesmente, dado uma condição, né, ela vai fazer, de acordo com essa condição, se existe algum true no array, né? Então imagine o seguinte, ó, eu faço np.n e faço perguntando se no array 1D existe, esse pop-up que atrapalha, viu? Se existe algum valor que seja menor do que 6. Tá? Eu estou fazendo uma pergunta, né? Existe qualquer valor no array 1D que seja menor do que 6? Se sim, né, ele vai retornar true. Agora, se não existir nenhum valor, ele vai retornar false, né? E aí, é claro, se a gente olhar aqui, né, vou até printar para nós vermos, ó, array 1D maior, aliás, menor do que 6, né? Nossa, estou fazendo uma confusão aqui. Olha lá, ó. Existe algum valor true? Existe, ó. Tem não só um, né? Tem 5 valores true aqui, né? Então, sim, existe pelo menos um, tá? Por isso que ele deu esse valor true. Então, essa função n aqui é para a gente, de certa forma, fazer uma pergunta aí, né? Para o array, né? Que satisfaça uma condição. Um pouquinho diferente do n é o all, né? E o all ele fala o seguinte, ó, todos os valores são true de acordo com essa condição. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, né? Ctrl C, Ctrl V, mas agora eu vou trocar pelo all, né? E aí é mais ou menos o seguinte: todos os valores de array 1D satisfaz essa condição, aí vai dar false, né? Porque não são todos, né? Eu tenho uma parte true, mas eu tenho a outra parte false, né? Então aí é claro, não vai ser true, o resultado vai ser false. Olha lá, porque não são todos valores true, né? Não são todos que satisfaz essa condição, né? É apenas uma parte. Então, se é uma parte, o resultado final é false. Ok? E aqui, ó, dá pra gente brincar, esse np_where nada mais é do que, né, dado uma condição, eu posso aplicar um valor, se essa condição for verdadeira, ou um outro valor, se essa condição for falsa. Então, ó, vou pedir para printar aqui de novo, né? Porque eu acabo sempre esquecendo aqui o meu array 1D. Tá lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a gente vai fazer o seguinte, ó. np.where, aonde o array 1D for menor do que 6, a gente vai atribuir o valor 1. Aonde for falso, a gente vai atribuir o valor 0. Tá? Então, o np_where é mais ou menos isso aqui, né? Então, eu tenho uma condição. Onde essa condição for verdadeira, eu atribuo um valor, né? Onde for falso, eu atribuo outro. Então, olha lá, ó, se eu executar, ele criou, né, um array aqui. É claro que eu não estou atribuindo para nenhuma outra variável, né? Ele só está exibindo aqui para mim, ó. Olha lá, aonde a condição foi verdadeira, né? Ele deu o valor true. Aliás, deu o valor 1, né? Que eu falei aqui, ó. Onde é verdadeiro. E aonde é falso, ele mostrou aqui o valor 0. Tá joia? Então, aqui são algumas das funções, né, pessoal? As mais simples, né? Tem várias outras que são bem mais complexas, ok? Mas elas, de certa forma, nos dá aí uma noção, né?
de condição, quais tipos de valores, né? Dá para fazer uma análise aí dos dados que estão contidos nos arrays, né? Nos arranjos, ok? E aí, ó, fica aqui como um exercício, tá? Para vocês utilizando indexação, fatiamento, né? Eu acho... Peraí, que eu vou explicar melhor isso aqui, tá? Vou voltar aonde que eu selecionei aqui, ó, a array 1D. E aí, ó, eu falei do Fence Index, mas não tratei o array de 2 dimensões aqui, ó. Então vamos voltar, né, no assunto aqui de indexação. Eu acabei falando só do array de 1D, de fatiamento de array 1D, mas não falei de fatiamento em array 2D, tá? Então vou criar um código aqui, ó, e vamos lá, né? Então vou printar o array 2D só para vocês verem, tá? Então tá lá, ó. Tem aqui, ó, linha, né, linhas e colunas. Como é que eu faço o fatiamento disso, tá? Então, vamos supor que eu quero fatiar esse array 2D. Eu quero o seguinte, eu quero só 4, 5 e 6, 7, 8 e 9. Não quero essa primeira linha aqui. Como é que eu faço, né? Eu posso vir aqui, ó, array 2D, abre e fecha colchete, né? Lembrando que eu não quero a primeira linha, né? Então eu vou separar aqui, ó. Aqui são as linhas e aqui são as colunas, tá? Então eu quero a linha 1 e 2, né? Então eu vou lá, ó, seleciono de 1 até 3, certo? É esse intervalo que eu quero aqui, ó. Esse e mais esse, tá? Por isso que eu estou colocando 3. Lembra que o 3 não é incluso, tá? Mas eu quero todas as colunas. Lembrando que eu quero 4, 5 e 6, 7, 8 e 9. Então, eu não preciso vir aqui colocar de 0, né, a -1, que é a última, né? Eu posso também eu posso fazer isso, só para a gente ver, ó. Vai printar aqui pra gente, olha lá, ó. 4, 5... A última não está inclusa. Vamos colocar agora sim, ó. Então deu para omitir. Então perceba que eu fiz um fatiamento de um array 2D, né? Eu selecionei, ó, apenas esse trecho aqui e foi o que ele me trouxe, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, ó, só vou comentar aqui, dentro do abre e fecha colchetes, eu tenho a parte das linhas e tenho aqui, ó, a parte das colunas. E é o que eu estou fazendo aqui, ó. Isso aqui é as linhas, né, que vai de 1 a 3 e de 0 até o final, né? Eu estou omitindo aqui, tá? Lembrando só que eu estou omitindo aqui. Então quer dizer, vai até o final, tá? Vamos fazer mais uma outra brincadeira aqui com esse array, né? Vamos supor, vou printar ele novamente, só para não esquecer. Array 2D, abre... Não, só isso, né? Vou executá-lo aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero pegar 2, 3, 5 e 6. Então, ó, eu vou fazer um seguinte exercício aqui, ó. Pegar os valores 2, 3 e 5 e 6, tá? Eu só vou pegar esse quadradinho aqui, ó, 2, 3, 5 e 6. Como que eu faço isso? Tá? Como que eu gero uma variável, né? Como que eu gero um outro array disso? Qual que é a lógica para isso? Primeiro,
os valores que eu quero estão nessa linha, depois nessa linha, e nessa última aqui, ó, não estão, certo? Então, a última eu posso eliminar, tá? Então, ó, array 2D, abre e fecha colchete. Lembra que eu vou tratar primeiro as linhas. Então, ó, vou até colocar uma vírgula aqui, ó, tá? Então, primeiro eu vou tratar as linhas. Ela vai do início até a linha 2, certo? Então, os valores que eu quero, ó, 2, 3, 5 e 6, estão no 0 e 1. Então, por isso eu coloquei o 2 aqui, tá? Porque ele vai excluir essa última linha aqui. Então, a parte das linhas, ó, está selecionada dessa maneira, ok? Agora eu quero as colunas. E as colunas, ó, lembrando que se eu quero 2, 3, 5 e 6, eu vou eliminar a primeira. Então, a primeira não tem, né? Então não começa em 0, começa em 1. E vai até quando? E vai até o final. O final aqui, ó, eu vou omitir, né? Porque o próprio Python vai entender que vai até o final. Assim como também, ó, eu posso omitir o 0. Por quê? Sempre começa em 0. Então eu posso fazer, ó, dessa maneira. Então vamos ver, né, se eu estou certo. Pedir para rodar. Olha lá, ó. O resultado foi um array cujo, né? Eu tenho lá 2 e 3 na primeira linha, ó, é um array de duas dimensões, né? Ó, na primeira linha eu tenho 2 e 3 e na segunda linha eu tenho 5 e 6, tá? Então aqui eu estou fazendo um fatiamento, ó. Agora que eu vi que deu certo, eu vou juntar aqui só para ficar mais fácil, tá? Agora eu vou fazer um outro exercício aqui para vocês, né? Vou até copiar esse aqui, ó. Ctrl C. A gente vem aqui, ó. Da minha matriz 2D, eu quero os valores 1, 3, 7 e 9. Como que eu faço isso? Né? Olha lá, ó. 1 e 3, 7 e 9. Vamos lá. Como que eu faria isso, né? Array 2D, abre e fecha colchete. Vou dar um espaço, tá? Vou separar aqui as linhas das colunas por vírgula. E eu começo a pensar o seguinte, ó. Se eu quero 1 e 3, tá nessa linha. Pula essa e vem para essa. Certo? Então eu tenho aqui, ó, essa linha e essa outra linha. Então eu vou do início, tirar aqui o prompt, do início até o fim, pulando 2. Certo? Eu vou do início, quer dizer, vou dessa primeira linha até o final, só que aqui, ó, eu pego essa, pulo essa e pego a última. Ok? E a mesma coisa, né, com o lado da coluna. Ó. Eu quero essa coluna 1, 4, 7, pula do meio, 3, 6 e 9. Então, praticamente a mesma coisa. Do início das colunas até o final das colunas, pulando de 2 em 2. Não sei se está certo, hein? Vamos ver. Olha lá, deu certo. 1, 1 e 3, e 7 e 9. Vocês percebem aí que no fatiamento ele consegue, né, de certa forma, aí, pegar valores, né, que estão em pontos diferentes e tal, né? Então, bem interessante, tá? Então, perceba que dá para brincar com muita coisa, né? Dá para brincar bastante. E aí, ó, agora sim, né? Dá para fazer esse exercício aqui, ó. Tá? Dá para brincar aqui com esse exercício.
Deixa eu ver o que dá para fazer aqui, né? Tem algum que vocês querem que eu faça? Para vocês entenderem? Vou fazer aqui, ó, o azul. Aliás, primeiro, né? Primeiro eu vou ter que fazer essa matriz aqui, né? Então, NP 6, NP, nossa, vai judiar, hein? NP array. Tem um jeito fácil de fazer isso, tá? Poderia fazer assim, ó, NP array, NP range. Eu já até ensino outro conceito para vocês. NP range vai de 0 a 56. Opa, não é isso não. NP range de 0 a 56, certo? E aí, ó, depois eu faço o quê? Eu faço um reshape, que é o quê? Lembra que o range ele faz só um array de uma dimensão, né? Mas eu vou aqui, ó, transformar num array, né? Vou reformular o formato dele em 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 6? Ah, não, mas não é isso não. Agora que eu vi aqui, ó, é de 0 a 5, depois vai de 10 a 15. Não, não vai dar. Vamos fazer rapidinho aqui na... Aliás, dá, né? Mas acho que eu vou mais complicado que... Então vamos lá. Aqui vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Depois a outra linha vai de 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15. Depois a outra linha. Eu podia copiar, né? Ctrl C, Ctrl V. Aí, 2. O mais chato do notebook é os pop-up. Pelo amor. 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4 e 4. E por fim, e último, 5, 5, 5, 5, 5 e 5. Beleza. A princípio, então, eu criei aqui a minha matriz, né? Eu vou até colocar aqui, ó. Matriz recebe esse cara. Tá? Então, depois eu... Aliás, devia ter colocado para imprimir, né? Print matriz. Só para ver se fica igual. 0... 01, tal, 55. Beleza, né? Bom, aí ele fala, né? Como é que eu... Oi. Uma dúvida. Nesse caso, não daria para eu ter utilizado aquele esquema de range? O range, então, porque ele não tem uma sequência aqui, né? Perceba que ele não tem uma sequência, vamos supor, ele não vai de 0... Ele vai de 0 a 5 e ele pula 6, 7, 8 e 9, né? Aí começa... Mas ele incrementa, né? Tipo, essas sessões, ao invés de você colocar 0, 1, 2, 3, tarará, colocar de 0 até 5? Daria para fazer isso? Dentro desse NPR? Até daria, mas eu... Assim, ó, o que a gente poderia fazer era uma coisa mais complexa. Né? Com o que a gente viu até agora, não. Tá? Mas com, vamos supor, ó, eu criando ali um contador,
diante de uma estrutura for, daria para fazer. Mas, sim, posso estar viajando, tá? Mas que Hum. nem ali, 0,1, 0,2, 0,3, tal. Lá em cima, eu não me recordo exatamente a sintaxe, mas lá em cima ele tava, você tinha colocado, tipo assim, que é que inicia no 1 e vai até o 10, né? Você tinha colocado. Se a gente colocasse aqui, por exemplo, um NP, eu não lembro qual que era, acho que era NP Range, uma coisa assim, e fizesse mesmo esquema que tá vários blocos, né? Bloco de 0 ao 5, de 10 a 15, de 20 a 25, só que fazer isso de range, colocar tipo de 0, aí colocar o vírgula entre aspas 6, né? Pra ele ir até 5. Aí do outro lado 10,16. Então, mas não. Não dá? Entendi. Ele, quer ver, ó? Até vou testar uma situação aqui, vamos ver. Eu não sei até que ponto, opa, vai o NP Array aqui. Não, eu estou no texto. Aqui. O NP Array, se a gente fizesse o seguinte, um range, vamos supor, de 0 a 5, que vou colocar entre, depois um range de 10, aliás, aqui não é 5, até 6, né? De 10 a 16, depois dentro da lista um range. Vamos fazer até aqui para ver como é que fica. Teste. E printa o teste. Eu só não sei. Daria, ó. Daria. Não ficaria tão grande assim, né? Eu poderia ter economizado aí algum tempo de digitação, né? Vamos lá aqui. Por legibilidade mesmo, mas minha dúvida foi só para saber se isso funcionaria, sabe? Para Tá. quando você está codando ser mais simples, né? Sim, sim. Aí, ó. Então, dá certo porque eu tô colocando aqui, ó, é uma lista, né, ó. Deixa eu... Então, ó, eu tô colocando os ranges dentro de uma lista. Então, aqui... 3. Aqui seria 4. E aí mais um range aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Então aqui eu teria a mesma situação, ó. Tá? Entendi, perfeito. Então vamos usar essa solução mais atraente aqui, né? Então essa vai ser a matriz. E essa aqui a gente tira fora. E aí, vou só colocar aqui. Tá. Por exemplo, né, como que a gente poderia, de certa forma, selecionar, né, apenas os vermelhos aqui. Ó. O vermelho é 2, 22 e 52. Né? Eu poderia, por exemplo, vou só resolver esse, hein, pessoal? No vermelho aqui, ó, vou chamar de vermelho, vai receber a minha matriz. E depois eu vou printar, né, o vermelho e vamos ver o que seria, né? Abre e fecha parênteses. Uma forma mais fácil é utilizar o Face Index, né? Então lembra que o Face Index é mais ou menos dentro do meu abre e fecha colchete, eu vou ter o abre e fecha colchete, eu vou ter um abre e fecha colchete para linha
e um abre e fecha colchete para a coluna. Então, por exemplo, o 2 ele está na posição 0, na linha 0, na coluna 2. Aí depois o 22 está na linha 2 e na coluna 2 também. Acho que está todo mundo na 2. O que muda é apenas a... acho que dá para melhorar isso aqui, hein? Então, peraí, vírgula. E ali a última linha... coloca o -1. Vamos ver se dá certo. Eu não sei também se vai dar certo não, viu? Tô colocando aqui, ó. Olha lá, 2,22,52. Exatamente, ó, 2,22,52. Como aqui só tem 2, deixa eu ver se dá para fazer isso aqui. Se ele vai fazer tipo um broadcast para cada um dessas linhas, ele vai ser sempre a coluna 2. Não sei se dá certo isso. Deu certo. Tá? Então pode ver que ele fez ele espalhou, né? Ele espalhou para essa linha a coluna 2, para essa linha a coluna 2 também, e para essa linha aqui, ó, é a coluna 2 também. Então tá lá, ó. O vermelho, olha lá, 2,22,52, tá aqui, ó, 2,22,52. Agora, por exemplo, tem que fazer para verde, tem que fazer aqui para as azuis, né? Depois, se vocês quiserem brincar com outra situação, fiquem à vontade, né? Então, é isso aí, pessoal. Alguma dúvida? Alguém queria falar alguma coisa? Nossa, consegui andar 2 tópicos hoje. Deixa eu ver se alguém queria falar. Alguém escreveu alguma coisa ali. A Rafaela falou de boa, mas acho que ela foi da outra vez, né? Tranquilos, pessoal? Então, ó, o que eu sugiro para vocês, né? Deem uma estudada sobre NumPy, né? Para ir complementando tudo isso que a gente está vendo, tá? Que isso aqui é assunto para iniciantes, né? Para iniciante NumPy e faz sentido, tá? Então, para quem quiser estudar aí depois, e eu vou fazer um outro exercício também, que é um exercício mais para eu treinar do que, né, eu acho que vai ajudar todo mundo, né? E aí eu conto também com a ajuda de vocês. Como que a gente pode montar, ó, essa matriz 3D aqui, tá? Então, vou abrir até um código aqui depois dela e vamos montar essa matriz 3D aqui. Então, vamos lá. Array 3D np.array, abre e fecha. Então vamos lá. Agora aqui que começa a ficar complicado, né? Deixa eu ver se tem como pular de linha aqui, que é para facilitar, né? Então, ó, uma dimensão tá aqui. Agora, eu só também não sei se ele deixa eu fazer aqui. Agora eu venho aqui e faço o seguinte. Não é chaves. Abro essa linha. O pop-up. Deixa eu colocar o mouse para lá. Eu não consigo ver os números. Então, pelo que eu entendi, é 1, 4 e 7 nessa dimensão. Aí depois é 2, 9, 7. Qualquer coisa, se vocês entenderam, vai até me ajudando aí, viu, pessoal?
Eu tenho uma dificuldade de passar para outra dimensão absurdamente, né? 130, 130 e depois 969. Mas aí vem essa dimensão aqui, que é a de trás. Ah, mas só que também não tem como saber, né? Os valores, né? Por exemplo, eu só sei os números daqui, ó. Mas vamos supor que as outras três sejam o mesmo número que está aqui, tá? Então a gente sabe que a primeira aqui é 2, 2, 3, 4, né? E aí, e aí na linha de baixo, vamos imaginar que é 5, que é 5, 5, 5. Na outra é 2, 2, 2, 2. Ixi, agora eu já me perdi no... Aqui tem uma outra aspas aqui, 2, 2, 2. E a próxima é 8, 8, 8. Acho que é isso, viu, pessoal? Então, ó, se eu não me engano, esse array 3D aqui, ó, no NumPy ele vai ficar dessa forma aqui, tá? Lembrando que eu tenho abertura de colchete aqui, né, para representar aí as 3 dimensões, aqui fechando também. Vamos ver se dá certo, né? Vou pedir aqui print array 3D. Pedir para mostrar. Aí, ó. Foi. Isso aí mesmo, ó. 147, que é essa face aqui. E aí a de trás, ó. A de trás, 234. 234. E aí os outros valores eu acabei copiando só para a gente ter uma ideia. Então aqui é um exemplo, ó, de um array 3D. Tá? E aí essa forma aqui de fazer. Ó, não sei se assim fica mais fácil, né? Tá aí. Tá bom? Bom, vou parar aqui de gravar.